Minha prisão não foi na Umbanda, foi acreditar que depois de entrar na igreja eu não precisava mais buscar a verdade individualmente na Bíblia, sabe? Eu e Deus. Um momento íntimo em que ele ia me explicar o que de fato está escrito ali na palavra dele, já que é algo que eu decidi seguir. Se você me conhecesse anos atrás, jamais imaginaria que eu passaria por essa jornada, por esse processo. Nem eu imaginaria. Eu era uma pessoa assim totalmente perdida, totalmente sem entender quem é Deus. E minha vida foi transformada graças a Jesus. Mas depois que eu entrei para a igreja pentecostal, eu achei que eu encontraria todas as respostas. Mas Deus tinha muito mais coisas para me ensinar. Meu nome é Thaís, sou esposa, sou mãe, estou grávida novamente e criei esse canal com o intuito de dividir, né, de compartilhar o meu processo de conversão, as minhas dúvidas, os meus questionamentos, as minhas descobertas, experiências, frustrações, porque eu procurei por isso aqui, né, de quem sabe essa conversão da Umbanda para o cristianismo e eu não achei. Então eu sei que isso é uma forma de ajudar as pessoas a se identificarem, a serem edificadas com o meu processo de mudança e eu sei que isso ocorre com um monte de gente e às vezes as pessoas ficam presas e não conseguem falar. Então eu tô aqui para isso. Não estou pronta, estarei somente quando chegar ao céu. Estou aprendendo e vou compartilhar aqui essa jornada com vocês. Vou começar pela minha vida na Umbanda, né? Eu passei por um processo de abandono e lá eu fui muito bem acolhida, né? Eu queria achar um lugar que me recebesse, que entendesse a minha dor, que me pegasse ali no colo. Como a gente tá ferida, a gente quer que alguém cuide de nós, né? A gente precisa, a gente não quer, a gente precisa. Inclusive, Jesus fala disso na parábola do bom samaritano, né? A gente precisa de alguém que cuide das nossas feridas, né? Que escolha caminhar com a gente. E lá eles fazem isso muito bem. Eu não tenho do que reclamar. Tanto as pessoas, né? Quanto os espíritos, né? As entidades, eles fazem isso muito bem. Eles sabem te acolher no momento da dor. Eles sabem ali. Por isso eu entendo que tem tanta gente ali dentro. Porque realmente eles mostram que eles sabem cuidar de você. E eles te abraçam. Eles não te descartam porque você chegou do mundo diferente. Até porque a gente entende todo esse processo, né? Mas enfim. Passei lá 4 anos. Eu não fui criada em um lar cristão. Meus pais, minha família, eles se dizem católicos, mas são aqueles católicos que não frequentam, né? Que não praticam. Eu fui, né, cresci na religião, conheço um pouco da religião católica, porque eu fui batizada, fiz catecismo, fiz crisma, então eu entendo um pouco. Mas eu via Deus como alguém que me aceitava do jeito que eu era, sabe? Que o amor dele fazia ele não julgar os meus pecados, que ele me aceitasse do jeito que eu sou. E tinham pecados que não eram tão pesados, sabe? Tipo, eu não entendia que fofocar é pecado igual alguém que mata. A gente só entende que pecado ruim é aquele que a gente classifica como inaceitáveis, como matar, roubar, abusar. Uma simples fofoca não faz mal. Deus não vai olhar pra isso, sabe? Eu sou um bom ser humano, né? Eu tenho boa vontade, eu tenho um bom coração. A gente até fala que de bom coração o inferno tá cheio. E realmente, não basta você ter só um bom coração. Você precisa praticar, você precisa tentar. Porque a gente não vai conseguir ser perfeito aqui nessa terra. Eu já entendi isso. Mas a gente tem que tentar. Deus tem que ver que a gente está tentando. E a gente tem que conseguir mudar algumas coisas sim. Outras vão ser mais difíceis, outras não vão sair porque a gente tem que entender que a gente precisa de Deus, que a gente depende de Deus, senão a gente larga ele pra lá. E às vezes ele não tira isso, e a gente todo dia tem que ali depender dele, da misericórdia dele, do nosso amor por ele para conseguir não cometer certos pecados. Mas enfim, eu não tinha essa noção de um Deus que não me aceitaria se eu pecasse. Se eu traísse, Deus estava me aceitando, né? Se eu bebesse e falasse palavrão, Deus estava me aceitando. Se eu fofocasse, tá entendendo? Eu não roubo, não mato, não faço nada de ruim, assim, né? Então Deus vai me aceitar desse jeito. Eu não tinha essa visão. E aí eu fiquei 4 anos na Umbanda, não somente frequentando, mas eu já servia, né? Eu participava dos rituais, eu era membra, eu já incorporava, tinha as entidades e eu enfiei a minha família toda lá. Eles entraram lá por causa de mim. Até que eu vivi um trauma. E nesse trauma, em que eu fui vítima, eu fiquei muito mal, eu entrei em depressão, foi assim um período horrível que se estendeu até há pouco tempo, acho que até um ano eu ainda sofri por causa disso, mesmo tendo saído de lá. Eu que era vítima passei a ser acusada pela maldade dos outros e aquilo foi acabando comigo. Eu lembro que eu ouvi de uma entidade de que não era mais idade de eu ralar os joelhos.
e era tipo aquela pessoa que foi abusada, aquela menina que foi abusada, mas foi abusada na rua porque estava com a roupa curta, tá entendendo? Eu era culpada pela maldade do outro, porque eu não me cuidei, porque eu não me preveni, porque eu não observei, porque eu não fiquei atenta. Então, por isso que aconteceu. A culpa era minha, não da pessoa que era mal. Isso foi acabando comigo até eu tentar, de fato, acabar com quem eu sou, né? Vocês entenderam, porque eu não posso falar aqui a palavra. Mas acabar com a minha vida. E eu lembrei de um Jesus que eu estudei, né, que eu tive contato lá quando eu era católica, um Jesus que que eu ouvia falar que perdoava, um Jesus que eu ouvia falar que salvava, um Jesus que eu ouvia falar que ajudava, e eu recorri a ele assim, Senhor, ou o Senhor me ajuda ou o Senhor me leva, porque assim, eu não tenho mais saída. E aí, quando eu tomei esse passo de pedir ajuda a Jesus, a mesma entidade que me abraçou quando eu cheguei, ela foi a mesma que me expulsou de lá de dentro, sim, eu fui expulsa. As pessoas não acreditam, mas eu ouvi, assim, quando eu cheguei lá pra me despedir, né? Porque eu já tinha me convertido, já tinha ali aceitado Jesus publicamente na igreja. E quando Jesus me fez voltar lá, no terreiro, não, você não vai sair de lá brigar com todo mundo, você vai mostrar que você saiu. E eu lembro que eu cheguei lá ainda assim, tremendo, né? Porque eu não queria fazer isso, mas fui ali. Eu me senti como se eu fosse abraçada, como se Jesus estivesse assim, vai, minha filha, eu estou com você. E quando eu pisei lá, era uma festa de Erê. Erê são as crianças. Quando eu pisei lá, né? O que fiz que é criança. Quando eu pisei lá, todos eles olharam pra minha cara com uma cara diferente, assim, de indignação, de o que que eu tava fazendo ali, entendeu? Eles não me chamavam mais de tia, igual eles chamavam, que eles ficam, né, fingindo que são crianças e me chamando. Não, não me chamavam mais de tia. E aí eu fiquei lá um tempo, né? Meu marido tava lá ainda, que ele se converteu depois de mim. E aí quando eu cheguei lá e fiquei um tempo, eu fui falar com. Tem uma entidade chefe, né? Que é o que manda lá no terreiro. Quando eu fui falar que eu ia sair, ele falou pra mim: você pode ir. Eu montei aquele texto na minha cabeça, né? Que quando a gente quer discutir com uma pessoa, a gente bota um texto pra mostrar que a gente tem razão, chega na hora de a gente falar nada. Fiz aquele texto na minha cabeça. Quando eu cheguei lá, ele não deixou nem falar. E ele falou, pode ir, porque o caminho que você quer seguir não é o mesmo que o meu, pode ir embora. E eu saí. Eles queriam que eu fizesse sei lá, que eu fizesse um negócio lá, um trabalho, e ele mesmo falou que não precisa. E Deus também já tinha falado que não precisava, que eu só precisava queimar e tudo mais, mas enfim. E aí eu fui pra igreja, né? Ai, Jesus me ajudou, eu realmente estava muito feliz. Assim, eu não tinha mais vontade de acabar comigo, mas viver aquele primeiro amor, né? Aquele tudo lindo, aquele novo convertido, as pessoas são muito legais. Até que eu comecei a passar por umas situações que começaram a me incomodar. Todo mundo sabia que eu tinha vindo da Umbanda e eles veem isso como um prêmio realmente, né? É uma alma que volta para Jesus, né? Uma alma que vai para Jesus, alguém que foi convencido pelo Espírito Santo. Mas lá tinham algumas coisas assim que eu não podia ver as coisas que já era demônio. Eu não podia pular, eu fui pra Pentecostal, né? E eles acreditam muito na manifestação do Espírito Santo. Mas em mim não era Espírito Santo, entendeu? Em mim era sempre demônio. Não tinha esse negócio, não, sempre não. Não vou falar sempre, não vou mentir, né? Eu já saí dessa vida. Mas a maioria das vezes era demônio. E aquilo me incomodava, porque eu tava lúcida. Né? Às vezes eu tava pulando, tava chorando, porque eu tava ali tendo um encontro com o Espírito Santo e a gente chora, mas não, as minhas emoções não eram assim. E assim, de rezarem, de expulsar demônio, e eu tô ali parada, né? Porque vou fazer o quê? Né? Vou aceitar, né? Já que é assim, deve ser mesmo. E aí eles focavam tanto nisso que teve uma hora que eu passei a acreditar que, pô, em mim não é o Espírito Santo, não. Eu devo estar fingindo, ou alguém de lá veio junto comigo e tá aqui escondido. Eu comecei a achar isso. Só que Deus começou a me questionar, né? Eu primeiro comecei a questionar Deus, falando, Deus, por que que eu tô passando por isso, Senhor? Será que teu Espírito não pode morar em mim porque eu não fiz lá o que tinha que fazer, eu não terminei? E aí o Senhor já tinha falado que tinha encerrado aquele assunto. Ele já tinha falado isso antes. Até que ele me respondeu, né? Eu lia muita Bíblia, tinha muita intimidade com ele. Ele me respondeu que por que que agora você questiona? Por que que quando era lá você acreditava que os espíritos te usavam e agora o meu espírito não pode te usar? Agora quem usa você sou eu. E aí, tá, marcaram uma reunião. E eu falei, Senhor, eu vou ter que fingir, porque não tá dando pra mim. Tudo que eu faço é demônio. Nada que eu faço vem do Espírito Santo. Isso tá me incomodando. Isso pra mim era um preconceito, né? Eu sofri um preconceito. E aí, numa reunião, começaram a me orar, porque tinha esse negócio que tinha que me orar, que tinha que me orar, tinha que me orar. E começaram a me orar, e aí eu caí.
né, fingir que caí, né. Meio feio, mas eu já tinha falado pra Deus que eu ia fazer isso, porque eu sabia. E aí, ali começaram a me orar, expulsar vários demônios, eu fiquei ali, nossa, falaram um monte de coisa que eu tinha, né, que eles falavam que eu tinha, e eu ali, só de olho fechado, caída no chão. Aí no final tem que falar, né, Jesus Cristo voltou, Jesus Cristo veio em carne, não sei o que, aí tá, falei, porque não tinha ninguém, não teve, não saiu nada, então era eu. Isso passou a me desanimar, porque não fazia sentido, né, eu estar ali com pessoas que não acreditavam de que Deus podia se manifestar em mim também, né, de que Deus podia me usar, na verdade. E aí as coisas começaram a ficar difíceis, e aí lá, eu precisava passar pelo... Gente, eu parecia sei lá, uma pessoa que não fazia parte dali, entendeu? Que eu tinha muitos problemas. Eu, inclusive, tive que ouvir isso. Eu tive que passar por libertação, porque infelizmente as pessoas de lá de dentro acham que só a gente que chega que passa por libertação, mas a libertação é para quem acredita. Todo mundo precisa se libertar de alguma coisa. Não tem santo aqui, ainda não tem. Só quando a gente for pro céu. Só que eu tinha muitas questões, né? Eu já cheguei uma menina com... Já tinha sido casada uma vez, tinha um filho fora do casamento. Estava com o meu atual, né? Que é meu marido, agora que a gente casou. Graças a Deus e glória a Deus por isso. Mas ele era meu namorado, a gente morava junto, a gente tinha um filho fora da aliança e tudo mais. Então, assim, eu tinha muitas coisas pra resolver. E até que eu vi uma situação lá bem chata, e eu posso falar depois desse processo de libertação do que aconteceu, mas assim, eu fui exposta. E ali foi minha gota d'água, né? Eu tive que sair porque já não... O que eu estava na Bíblia, porque eu era uma pessoa que estava estudando assim a Bíblia, o primeiro amor que a gente quer saber, quer conhecer, ainda estudo, mas não é, sabe, com aquela inocência de que, nossa, eu vou descobrir isso agora, caraca, é desse jeito, mas o que eu via na Bíblia eu não via mais naquele lugar, sabe? As pessoas tinham muita religiosidade e a gente que chega aqui precisa ser cuidado. Lembra que eu falei lá na frente que lá no terreiro eles sabem realmente como cuidar de uma alma ferida? Não é tão fácil assim quando a gente entra pra igreja, né? A gente é visto como um monstro, viu o que eu passei aqui, o que eu acabei de falar pra vocês. E é bem difícil, na verdade é bem mais difícil, por isso que lá tem tantas almas, porque é muito mais fácil de você entrar, é muito mais fácil de você pertencer. E aí eu não me sentia mais pertencente àquele grupo, até porque eu fui exposta e eu aquilo pra mim é inaceitável, né? Você expor a sua fragilidade e depois ver isso na boca de outra pessoa que não estava participando dessa reunião, né? Mas, enfim, eu falo disso em outro momento. Se vocês quiserem, eu falo disso em outro momento abertamente, porque eu passei, é a minha experiência. Começou a haver uma divergência do que eu estava conhecendo ali na Bíblia com Deus e que eu tinha certeza que Deus falava comigo, que eu tenho certeza que Deus fala comigo, do que eu estava vendo naquele lugar, do que as pessoas traziam para mim como conhecimento. E eu não consegui mais ficar, não consegui pertencer, porque ou acreditava neles, e não estou falando que não tem palavra, tinha palavra sim, mas tinham coisas pessoais que eu vivia que eu não dava para mim. Eu preferia ficar ali conectada com Deus, porque através daquilo que eu estudava, do que o Espírito Santo me revelava, eu via que aquele comportamento não era normal. E assim, como eu tinha acabado de chegar, eu ia ser massacrada naquele lugar. Então, por isso eu enfatizo que é tão importante a gente estudar a Bíblia. Por isso que eu vi que é tão importante estudar a Bíblia. Porque senão a gente vai sendo levado pelos padrões, pela religiosidade, pela lei. E Jesus, ele falava, né, para os fariseus, que eram os conhecedores da lei, né, aqueles que hoje em dia a gente pode falar que conhece muito bem a Bíblia. Ele falava que se vocês tivessem entendido o que é mais misericórdia, menos sacrifício, né, muitas almas estariam aqui. E não é isso que acontece. A lei, ela ultrapassa, né? Ela passa por cima do que Jesus ensina, ela passa por cima do amor de Jesus. Não estou falando da gente amar o pecado, aceitar o pecado, mas o pecador, ele precisa ser cuidado. A parábola do bom samaritano que eu falei é sobre isso. É sobre o sacerdote que passou, viu o homem lá quase caído, morto, passou bem longe. A Bíblia enfatiza isso, que ele passou bem longe. O levita, né, que é alguém que trabalha assim na casa do Senhor, passou bem longe. E quem cuidou dele foi uma pessoa que não fazia parte daquele lugar, né? Não fazia parte daquela religião, daquele tempo, daquela contextualidade. Uma pessoa de fora que viu o homem caído e o que ele fez? Socorreu, levou no cavalo lá, né? Cuidou das feridas, deixou ele hospedado até que ele fosse tratado. Tá entendendo? O próximo não é quem fecha contigo. O próximo é você ajudar quem tá caído, quem tá precisando, precisa ser curado. Sabe o quanto é importante eu estudar a Bíblia, para eu não ser levada pela tradição e esquecer do amor que Jesus tem pelas pessoas. Eu vou encerrar por aqui, mas esse vídeo vai ter parte 2, quem sabe parte 3, porque eu tenho muita coisa para dividir com vocês.
Eu vou falar dessa parte da libertação que eu fui exposta, porque eu acho muito importante falar. E lembrando que esse canal aqui ele não é contra a igreja. Eu queria muito que a igreja fosse exatamente como a Bíblia mostra, mas nós seres humanos nós não somos assim, mas nós precisamos melhorar, porque a gente tem que ser do jeito que Jesus manda. E eu vou falar sobre essa parte de ser exposta na libertação, sobre a minha saída dessa igreja, como foi bem traumático. E aí eu fui para outra igreja, eu vou falar sobre várias coisas, mas aqui você vai encontrar alguém que precisou olhar para a Bíblia para não deixar de olhar para Cristo, porque senão eu ia, né, morrer de novo, né? Eu precisei olhar para a Bíblia para ver que aquilo não era normal, de que havia um abuso religioso. E então, o conselho que eu posso dar para vocês é leiam a Bíblia. Porque nem tudo que o homem faz dentro da igreja é o que Jesus manda. Tem gente que lá que não quer se libertar, que já aceitou que é de cuidados paliativos, né? Fala que. Porque você sai. Eu já ia terminar, mas deixa eu falar isso aqui. Porque você sai e as pessoas falam que você nunca esteve lá por causa de Cristo. E que lá é um hospital de gente doente, que com certeza são pessoas imperfeitas que chegam lá. Só que as pessoas já estão lá há muito tempo. E quando você me diz que é um hospital de gente doente, cara, quem é a cura de tudo? Jesus. É você se desresponsabilizar da vida do outro que chega. Com a vida do outro que chega. Porque você entrou em cuidados paliativos. Você já aceitou que aquele teu problema não tem mudança. E você é assim, você vai ver assim. Quem chegou que lute pra aceitar você, pra conseguir lidar. Não é assim. Se Jesus cura tudo, você precisa aceitar essa libertação que vem de Jesus, essa cura. E não sair ferindo os outros. É um hospital de cura. A cura é garantida, é Jesus. Não um hospital de pacientes paliativos que chegam ali e dão o seu diagnóstico de morte e ficam ali. Matando outras pessoas, né? Botando pra fora outras pessoas. Enfim, então esse canal é sobre isso, é sobre o meu processo de conversão. E é sobre o meu processo de conversão em todas as áreas da minha vida. É sobre meus medos, desabafos, coisas que não podia falar quando. Mas que hoje eu vejo a necessidade de falar, porque eu vejo que muitas pessoas passam e não tem onde recorrer, não tem onde buscar, porque ninguém fala disso aqui. Eu, quando procurei esses embates que tinham entre a igreja e a Bíblia, eu não encontrei. Lembrando que isso aqui não é contra a igreja. Eu queria, assim, que a igreja fosse o lugar que ganhasse mais almas para Jesus, que esse é o objetivo, né? E é isso. Vou falar sobre minha maternidade, né? Vou falar sobre esse processo de gravidez que eu estou vivendo, a quarta gestação. Vou falar sobre tudo. Então fica aqui nesse canal, você mulher que é nova convertida e tá passando por essas confusões, né? Por esses percalços que não vêm de Deus. E homem também, processo de conversão. Não tem gênero, né? Só essa parte mais detalhada da maternidade, mas enfim. Fica aqui que vai ter a parte 2, vocês vão se interessar, tá bom? Até mais.